E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí comentando a partida entre São Paulo e Ponte Preta. São Paulo vencendo aí uma partida, jogando muito bem contra a equipe da Ponte Preta. Jogo aí de pré-participação na Libertadores, né? São Paulo que vai iniciar aí a busca pelo título da Libertadores, mostrando alguns pontos positivos, mas ainda tendo alguns pontos negativos. Então nós vamos abordar isso aqui no vídeo. Antes, eu pensei em fazer um vídeo diferente, mas eu fiz isso no vídeo anterior do clássico aí do final de semana, tanto que eu tive que reeditar ele e reupar, então não vai ter imagens do jogo, porque foi bloqueado o vídeo que eu tinha colocado por direitos autorais, então não colocarei nenhuma imagem do jogo em si ou algo do tipo. Vamos só comentar aqui com os números, como a gente sempre faz aqui nos vídeos. E eu peço desculpas aí, eu tinha até separado algumas coisas para poder colocar, mas por causa desse problema que eu tive no outro vídeo, não vai ter nada assim. Mas não vou deixar de comentar sobre o jogo como um todo. São Paulo que foi a campo contra a Ponte Preta com o Thiago Volpe, Igor Vinícius no lugar de Juan Fran foi poupado, né? Não me recordo agora se ele também não foi escalado para a partida. Também não foi escalado para a partida. Com Arboleda, Bruno Alves como zagueiros e Reinaldo na lateral esquerda. No meio de campo, Daniel Alves, Tietê. Mais à frente, Pablo Alberto com Igor Gomes e Vitor Bueno aberto na outra ponta, e Alexandre Pato de centroavante. Esse time do São Paulo ele vem dando liga, vem dando mais mobilidade para o meio de campo, né? Principalmente depois da volta do Igor Gomes à seleção. Aparentemente ele deu uma dinâmica maior na equipe do São Paulo. De fato, eu acertei, né? Quando eu falei que com a volta dele, o Hernani seria o preterido, né, para sua entrada. E acabou acontecendo isso. E o Igor Gomes vem fazendo muita diferença nesse meio de campo, porque ele dá uma velocidade um pouco maior, né? Ele tem uma inteligência muito boa. E ao lado ali de Pato, Pablo e o Vitor Bueno, consegue criar bastante, consegue dar uma qualidade maior no ataque do São Paulo, e ainda municiada aí por Tietê e Daniel Alves, que voltam uma linha de defesa, né, para começar a jogada e acionam com velocidade, com inteligência aí o campo de ataque. Em alguns momentos preterindo lançamentos, né, que acabaram achando os espaços nas costas dos marcadores da equipe da Ponte Preta, mas não sendo aproveitados. Mais uma vez o São Paulo acabou pecando no quesito finalização, né? Primeiro tempo perdeu inúmeras oportunidades, né? Algumas delas que os jogadores saíram à frente da jogada, mas outras por erros mesmo, jogadas rápidas, de transições rápidas, onde acabou perdendo por falta de capricho ou por afobação, né? É o grande problema que o São Paulo tem. Não é desse jogo, o São Paulo cria bastante nos jogos, mas acaba sendo afobado no último terço do gramado. Esse jogo não foi diferente, aconteceu a mesma coisa. Poderia ser um resultado mais complicado para a equipe do São Paulo, mesmo sendo melhor que a equipe da Ponte Preta, se todos os problemas que teve no jogo fosse colocado em pauta, né? Fosse colocado em prática. Alguns questionamentos sobre o gol da Ponte Preta, primeiro. Há controvérsias sobre o que é colocado sobre o gol da equipe da Ponte Preta, primeiro, porque é a primeira vez que eu vejo algum comentarista em si citar que como houve corrida para a bola do jogador da mesma equipe que estava impedido, ele estava atrás do jogador que fez o gol, mas pelo fato dele ter corrido pro lance, atrás não, né? O jogador conseguiu se antecipar a ele e finalizar fazendo o gol, mas o jogador que estava impedido
teria atrapalhado o goleiro e por isso saiu o gol. Outros lances similares a esse ocorreram também no ano passado com a utilização do VAR e em nenhum momento foi utilizado esse tipo de argumento. Então é uma coisa que se torna controversa porque lances similares a esse não foi utilizado em nenhum momento esse tipo de argumento e nessa partida em si os comentaristas de arbitragem utilizaram esse tipo de argumento que porque começa a valer, começa a fazer valer esse tipo de situação agora e não sempre, né? É uma coisa que é controversa, mas é um lance à parte, né? Saiu o gol, o Bandeirinha anulou, até aí tudo bem. Na sequência, alguns minutos depois, o São Paulo consegue o seu gol numa transição, toque de bola e o Pablo aberto na lateral esquerda, Pablo trocando bastante de lado com o Vitor Bueno, né, se movimentando bastante, hora na esquerda, hora na direita, e nessa vez e também trocando com o Pato, né? O Pato hora abria ou ficava centralizado. Nessa oportunidade o Pablo estava aberto com o Pato centralizado. Pablo recebeu na esquerda, segurou a bola, voltou no Vitor Bueno, que depois colocou para ele de novo na esquerda. Ele chegou cruzando de primeira e o Pato finalizou dentro da área. O lance em si, eu tinha até separado uma imagem, mas não vou colocar aqui para não bloquear o vídeo de novo. Eu tenho que reeditar tudo de novo, né? Os vídeos não saíram antes por causa disso, né? Eu tive que tomar muito cuidado para não ter nenhum problema. No lance em si, eu peguei um frame na hora que o Pablo bate na bola. Na hora que ele bate na bola, a impressão na imagem é de que o Pato está com uma parte do corpo, do tórax, a parte aqui de cima do corpo dele, está um pouco à frente da linha da bola. Por isso o Pato estaria impedido na hora do gol. É um lance complicado, mas, né, analisando como analisou o primeiro gol da Ponte Preta que foi anulado, devido ao o companheiro do jogador que fez o gol estar impedido. E nesse lance o Pato estava um pouco à frente, bem pouca coisa, aparentemente, né, na imagem que eu tinha separado, parece estar um pouco na frente da linha da bola, então consequentemente estaria impedido. Então São Paulo abriu o placar com um gol impedido, na visão que eu tive, tá? Se alguém tiver a paciência de olhar o lance de novo e ver de uma forma diferente, pode deixar aí nos comentários aí embaixo que eu respeito a opinião de todo mundo e daí a gente revê o lance. Se tiver a oportunidade, eu pego separado aí em outro, sem ser num vídeo, coloco aí no canal aí a imagem que eu peguei para ver ao certo ali se a imagem que eu parei, na hora que eu parei, se estava na posição errada ou não. Mas visando esse lance, estava um pouco à frente, então o gol não foi um gol válido, né? Foi um gol impedido, um gol irregular que o árbitro acabou marcando. Alguns minutos depois houve ali um outro lance polêmico que foi um cruzamento na área. O Arboleda cabeceou para dentro da área e o jogador da Ponte Preta abriu o braço para ganhar espaço. Não foi nem para impulsão, porque ele levantou o braço depois, esticou o braço mesmo para bater na bola, para a bola não passar. Isso aí de fato deu para ver. O árbitro não viu e não marcou pênalti para a equipe do São Paulo. A arbitragem aí, em alguns momentos muito confusa e de fato é um grande problema para nossa arbitragem, porque não é um primeiro jogo que se tem problema, não é a primeira situação que acontece no ano, são inúmeras situações de erros de arbitragem, então é complicado. Esse erro em si acabou, os erros que aconteceram acabaram influenciando de certa forma no resultado, né? Porque tem algo, se a Ponte Preta não, sai ganhando, jogaria de uma forma diferente. Se o São Paulo tem o lance do pênalti, seria um resultado diferente. Por exemplo, o árbitro marca o gol para a Ponte Preta, marca o gol para o São Paulo e depois tem um pênalti. Então já são 2-1 para a equipe do São Paulo.
é um resultado diferente, que daí marcando o pênalti teria um cartão amarelo para o jogador da Ponte Preta, que consequentemente poderia ser expulso ou coisa do tipo no decorrer da partida. Então influencia de fato no jogo em si como um todo. Analisando erros por erros, o gol mal anulado da Ponte Preta, um gol mal marcado pela arbitragem, dando o gol para o São Paulo, um pênalti não marcado para a equipe do São Paulo. Até aí a gente tem 2 pontos que auxiliam o São Paulo e um contra a Ponte Preta, e um que auxilia a Ponte Preta, né? Então, até aí daria aí vamos colocar assim, uma vitória, uma vitória não, né? Vamos colocar assim, um resultado de pelo menos 1-1 no primeiro tempo, né? Que seria diferente, né? A Ponte Preta não teria que correr tanto atrás do placar com 1-1. Então, colocando aí que isso influenciou diretamente no resultado do primeiro tempo, mesmo o São Paulo jogando bem melhor, mas pelo fato de não ter competência no ataque para poder fazer os gols. Perdeu inúmeras chances, teve o contra-ataque muito rápido, armado pelo Tietchan, que não conseguia a imagem do lance, não consegui ver o lance em si no começo. A Globo aparentemente só analisou os lances que convinham, tá, dessa vez, e não analisou todos os lances polêmicos da partida, porque não houve a repetição próxima do lance do Tietchan com o jogador da Ponte Preta, se realmente houve a solada ou não na sequência da jogada, que culminou num contra-ataque muito bem armado, onde o Igor Vinícius apareceu se infiltrando como centroavante no ataque, né? Ele recebeu a bola mais à frente, se eu não me engano, do Vitor Bueno, correu, entrou dentro da área e ao invés de ele puxar ou tentar o arremate, ele deu de calcanhar para o Vitor Bueno chegar batendo e acabou batendo muito mal na bola e jogando para fora. Um jogo cheio de polêmicas. Essas polêmicas poderiam influenciar no resultado, tá? Não dizendo que o São Paulo não mereceu vencer, o São Paulo mereceu vencer sim, né? Pelo primeiro tempo que fez, porque já no segundo tempo tirou o pé, né? Por já estar vencendo. A Ponte Preta do primeiro tempo não fez muitas coisas contra a equipe do São Paulo, então o São Paulo acabou amolecendo. Ele amolecendo, deu espaço para a equipe da Ponte Preta crescer na partida. E mesmo com um homem a menos, a equipe da Ponte Preta conseguiu fazer o gol, né? O atacante da Ponte Preta, o atacante não, né? O lateral direito da Ponte Preta estava dentro da área, dividiu com o Thiago Volpe, que foi meio atabalhoado no lance. Por ser goleiro, ele tentou, nem tentou dividir com os pés, foi meio troncho na bola ali. Não deu para entender muito bem o que o Thiago Volpe quis fazer ali no lance. Não conseguiu dividir de certa forma com o lateral direito da equipe da Ponte Preta. E depois o Arboleda tentou dividir, a bola bateu no jogador e entrou no gol. O gol que diminuiu aí o placar para a equipe da Ponte Preta. Mas no final do primeiro tempo aí teve outro lance, outra bela tabelinha, que a bola sobrou para o Reinaldo, que bateu da entrada da área e fez um belo gol aí. Reinaldo, né, naquela oscilação que a gente sempre sabe, a montanha-russa que ele vive na equipe do São Paulo, né, que muitos jogos ele vai regular, aí faz um jogo acima da média e depois passa alguns jogos abaixo da média. Esperamos que os jogos abaixo da média não sejam nessas 2 próximas semanas aí, nessas 3 próximas semanas que possuem jogos da Libertadores, né? Tomara aí que ele mantenha a média, ou que pelo menos aí o Fernando Diniz tenha conseguido mudar esse jeito do Reinaldo. Mas no segundo tempo a Ponte Preta igualou, mesmo com um a menos, basicamente igualou as propostas de jogo e conseguiu aí, mesmo com uma mexida bem atípica, né? Com a expulsão do jogador, normalmente se tira o centroavante da partida e coloca um homem defensivo, né? Que seria o lateral esquerdo.
mas o técnico aí da equipe da Ponte Preta, ele tirou o atacante aberto para colocar o lateral esquerdo e manteve o Roger na partida. O Roger muito bem, se apresentando muito bem no ataque. Realmente ele mostrava que ser importante, né, naquele momento para o jogo. E de fato a mexida, mesmo tendo surpreendido, resultou aí no efeito que ele consiga segurar muito bem, armar, fazer o time pensar no lance como um todo. Então realmente de fato foi muito bem pensada a mexida do técnico da Ponte Preta. São Paulo mexeu durante a partida, colocando aí, tirando o Igor Gomes e colocando o Hernanes. O Hernanes não entrou bem, acabou aí em alguns momentos perdendo alguns lances do jogo, né? Errando alguns passes, já iniciou a partida errando alguns passes. A gente sabe que o Hernanes vem buscando um ritmo melhor de jogo, mas eu acho que com o fato de que o Daniel Alves vem jogando improvisado ali no meio, ele acaba perdendo um pouco de espaço, porque onde o Daniel Alves joga, eu acho que era a melhor opção para o Hernanes estar jogando. E daí ele brigar ali mais à frente para ser o cara de velocidade, de mobilidade, eu acho que o Hernanes não consegue mais ser esse cara de mobilidade para a equipe do São Paulo. Ele é um cara inteligente, é um cara que pensa muito bem nas jogadas, executa muito bem, mas eu não acho que ele tem a mobilidade que é preciso para jogar ali nesse meio de campo, onde a gente vê muito o Igor Gomes jogando, né? Eu acho que é por isso que ele acaba ficando um pouco fora da sua zona de conforto quando entra na partida. Outras mexidas foi a saída do Pablo, né, e do Vitor Bueno para entradas de Toró e Lisiero. São Paulo tentou dominar novamente o meio de campo, mas ali, como tirou o pé, acabou parecendo que sentiu um pouco essa mudança e por isso fez muita diferença aí no decorrer do jogo. A Ponte Preta conseguiu ter algumas possibilidades. O São Paulo depois voltou a ter oportunidades com a bola parada de chegar perto do gol. No segundo tempo teve, enquanto que no primeiro tempo o Igor Gomes e o Daniel Alves foram os destaques do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, o goleiro Ivan foi o destaque da partida, fazendo grandes defesas. Teve um lance que ele fez duas defesas em finalizações do Pablo. Depois teve mais uma oportunidade que ele também fez uma grande defesa. Apareceu muito bem, evitando que o São Paulo aumentasse o placar, que de fato no segundo tempo o São Paulo aparentemente começou a acertar mais o gol, né? Parece que conseguiu achar o rumo do gol, mas graças ao Ivan o São Paulo não conseguiu ampliar o placar. A arbitragem não foi excepcional, né? O problema é que os erros que cometeu acabou, querendo ou não, podendo influenciar diretamente no resultado, porque um pênalti não marcado seria poderia sair mais um gol do São Paulo, tirando o gol que para mim estava impedido do São Paulo, manteria o dois gols para a equipe do São Paulo, mas com um gol aí que foi anulado da Ponte Preta no início da partida, como eu disse, com explicações incoerentes e referente a outros lances similares que já aconteceram e não é há muito tempo atrás, é tipo um ano atrás, antes que aconteceram um ano atrás, que não teve esse tipo de visão como teve nesse lance, que todos os outros lances foram similares, jogadores da mesma equipe atacando a bola ao mesmo tempo e foi marcado gol ou foi marcado um lance similar com um pênalti ou alguma coisa assim. Não
marcando a favor do adversário, sendo anulando gol ou algo do tipo. Em nenhum momento teve isso no ano passado, então por isso eu acho que a Ponte Preta acabou sendo lesada nessa partida. Não por ter jogado melhor que o São Paulo. São Paulo jogou muito melhor, mas pela ineficácia do ataque são paulino. Os números do jogo, a gente vamos ver aqui. São Paulo que teve 22 chances, né? Deu 22 chutes contra apenas 7 da Ponte Preta, acertando 9 chutes no gol, contra apenas um da Ponte Preta que foi gol. A Ponte Preta conseguiu ser um pouco mais eficaz que o São Paulo, onde de 7 chutes dados, acertou apenas um no gol e fez o gol, né? Na verdade acertou 2 no gol, que foram os 2 gols que a Ponte Preta fez na partida, mas o outro acabou sendo anotado o impedimento. E enquanto o São Paulo teve 9 chutes, né? Sendo 2 gols aí, então 7 chutes, com duas grandes defesas do goleiro. Não só duas, né? A maioria todos os chutes que foram ao gol foram feitas grandes defesas do goleiro Ivan. Posse de bola, São Paulo ficou com mais posse de bola, de fato. Isso mostra que São Paulo foi melhor na partida, trocando muito mais posse de bola, errando menos aí, acertando praticamente 100% dos passes, só 9% é uma taxa bem alta de acertos. Comparado a todos os outros jogos do São Paulo, essa taxa aumentou bastante. Apenas 12 faltas cometidas pelo São Paulo contra 16 faltas cometidas pela equipe da Ponte Preta. Um cartão amarelo para o São Paulo, 4 contra a equipe da Ponte Preta, porque houve o cartão amarelo para o jogador da Ponte Preta e um vermelho. 2 impedimentos contra a equipe do São Paulo, 2 contra a equipe da Ponte Preta, 7 escanteios para o São Paulo, 6 para a Ponte Preta. Os números do jogo comprovam que o São Paulo foi melhor que a equipe da Ponte Preta, mas não conseguiu ser eficiente. A Ponte Preta, quando chegou, foi mais eficiente, né? Teve mais conseguiu aproveitar a sua chance, que acertou o gol. Acertou 2 vezes o gol, fez 2 gols, um gol foi anulado e acabou que a Ponte Preta acabou perdendo para a equipe do São Paulo. São Paulo que tem como próximo jogo aí o jogo contra a equipe do Escuela, Escuela Municipal Binacional, né, pela estreia da fase de grupos da Libertadores. O jogo será no estádio Guilherme Briceño, já na próxima quinta-feira. Então São Paulo tem aí um tempo de descanso, né? Vai poder aí aproveitar alguns dias aí para poupar o seu elenco e também para conseguir se arrumar para a estreia na Libertadores nas 9 horas da próxima quinta-feira. Depois pega o Botafogo para confirmar aí classificação para a próxima fase do Paulista no domingo, no dia 8, que é o próximo domingo, às 4 horas. Depois recebe no Morumbi a Liga de Quito na quarta-feira seguinte, às 9h30. Depois tem o clássico contra a equipe do Santos no sábado seguinte, dia 14/3, às 7 horas. Esses são os próximos 4 jogos do São Paulo, sendo 2 deles pela Libertadores, antes de pegar um jogo complicadíssimo contra o River e também contra o Bragantino, né? Na verdade, todos os próximos jogos do São Paulo serão bem complicados, né? Tirando aí o Botafogo, que não vem tão bem, todos os outros jogos são complicados. Peço desculpas aí, gente. Tive que regravar algumas vezes aí. Mas vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu agradeço bastante a todos pela sua atenção. Peço desculpas aí por não ter nenhuma imagem ou algum conteúdo. Para quem quiser confirmar o outro vídeo, eu acabei lançando, comentando sobre o jogo, comentando sobre os lances, mas tendo que sobrescrever os lances da partida. Tudo vai sair aí às 11 horas dessa segunda-feira. Eu agradeço muito aí e peço a compreensão de todos vocês.
né? Estou tentando fazer algumas coisas diferentes para melhorar aqui no canal, mas, né, por algumas regras de direito autorais e coisas do gênero, tem muitos conteúdos que a gente não pode acrescentar. Como esses daqui que eu mostro para vocês são de caráter público, eu consigo estar utilizando aqui, mas, né, tem alguns como os lances da partida que depende da compreensão de quem transmite os jogos, e quando não há essa compreensão a gente não pode fazer a utilização, mesmo mostrando apenas parte dos lances, não o jogo inteiro, nem os melhores momentos da partida. Foram alguns lances do jogo em si que foram lances complicados, lances polêmicos. Mesmo assim, se teve esse problema aí, eu tive esse problema com direitos autorais. Então, vou tentando mudar, vou tentando fazer algumas coisas novas, mas o que tiver ao meu alcance eu vou fazer para melhorar o canal. Infelizmente não posso garantir 100% de tudo aí, porque depende muito da compreensão de todos. Mas eu agradeço muito a todos que acompanham esse conteúdo. Muito obrigado a todos que ajudam o canal aí, divulgando, acompanhando os vídeos. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.